Ok, estamos gravando. Então, amigos, boa noite e obrigado pela presença. Esse encontro ele é dedicado prioritariamente aos jovens do ensino público do Rio de Janeiro, com destaque e agradecimento para a colaboração que recebemos do Colégio Estadual Inácio Azevedo do Amaral, aqui representado pelo professor Eiclis Souza e alunos presentes, e também do Colégio Visconde de Cairu, com apoio do professor Jorge Quintas. Admitindo outros aqui, um minutinho. Com as tecnologias digitais, como as tecnologias digitais estão influenciando nossos comportamentos? Quais mecanismos estão sendo usados? De que forma essas mudanças estão transformando nossas vidas cotidianas? Essas são algumas das questões sobre as quais iremos conversar nesse encontro com Ana Bentes. Com experiência na área de psicologia, arte e comunicação, Ana Bentes é pesquisadora do Media Lab UFRJ, membro da Rede Lavitz, Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e doutoranda em Comunicação e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ. Ana, agora você está com a palavra, e eu queria dizer para todos que as perguntas vão ser feitas ao final desse encontro, ou via chat, ou acenando aqui, pedindo a palavra e fazendo através aqui da voz e do vídeo, tá bem? Ana, é contigo. Obrigada, Maíra. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradecer muitíssimo a Maíra pelo convite, muito feliz, né, a todos que ela já agradeceu também, eu faço os agradecimentos dela, meus agradecimentos também. Feliz de estar aí revendo o Eiclis e a turma do Colégio Inácio Amaral, que eu tive o prazer de visitar, de fazer uma palestra, né, em 2019. Eu estava achando que era 2018, mas já me lembraram aqui que foi 2019. Foi uma experiência para mim muito, muito legal, assim, de ter ido. Eu fui num dia, uma jornada de filosofia, né, que o Eiclis estava me lembrando aqui, e eu tive o prazer de assistir alguns trabalhos dos alunos, então foi muito legal quando eu fui dar a palestra, já ter ouvido um pouco dos debates que estavam tendo sobre isso, então é um imenso prazer tá conversando aqui com vocês. Bom, eu quero convidá-los a entrar, né, em conversa mesmo comigo, a gente vai ter esse tempinho ao final. Até te peço, Maíra, se você puder assim, marcar aí o tempo para mim, em uma meia hora você me avisa, assim, para eu me situar aqui. Bom, como ela já disse, né, essa é uma conversa montada, né, para jovens, né, estudantes, né, de escola pública, mas também, certamente, aos pais, professores, gestores, né, que queiram entrar aí nessa conversa hoje tão importante, né, sobre as tecnologias digitais, sobre esse nosso mundo conectado, os efeitos disso nas nossas vidas. E é sobre isso, né, que eu vim aqui falar para vocês, né? A gente sabe que hoje, né, as tecnologias elas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, mas certamente não de uma forma homogênea, né, igualitária. Hoje a gente sabe que cerca de 59% da população mundial tem acesso à internet. No Brasil, essa população um pouco maior, é de 70%, né, tem acesso à internet, mas esse acesso ele não é igual para todo mundo, né, mas certamente com a pandemia ele se intensifica, né, ela traz cada vez mais a tecnologia aí para as nossas vidas, para o campo da educação, para o campo do trabalho, das relações, das comunicações. E, portanto,
é um assunto aí muito importante, né, para a gente estar discutindo e pensando nas nossas vidas mesmo, né? Eu soube que pelo Wakeles que desde maio vocês estão todos, né, utilizando o aplicativo, né, aquele Applix, e tendo aulas nesse modelo híbrido. Né, que, enfim, nem todos talvez tenham acesso aí à internet, e que existem várias dificuldades, né, às vezes dos próprios aparelhos, tendo que dividir aparelhos com outras pessoas da família, computador, celular, enfim, que tem algumas dificuldades, né, aí envolvidas, mas que também a tecnologia trouxe, assim, essa oportunidade, né, de poder retomar as aulas, né, nesse contexto aí da pandemia. Então ela traz também aí, assim, ela traz novas possibilidades, né? A tecnologia, é muito fácil falar, eu acho, das coisas boas que a tecnologia traz para a gente, mas nem sempre, assim, é tão fácil falar dos problemas e das dificuldades, e mais especificamente dos desafios, né? Eu não quero falar aqui em termos de os pontos positivos e pontos negativos da tecnologia, porque eu acho que é tudo muito mais complexo do que isso, né? Todo o debate da tecnologia envolve processos muito complexos, sociais, culturais, históricos, políticos, tecnológicos, enfim. E quando a gente está discutindo esse tema, a gente precisa olhar para um contexto maior, para esses processos múltiplos, e é um pouco sobre isso, né? Sobre esses desafios que a tecnologia traz para a gente, como que ela está justamente afetando, então, as nossas formas de nos relacionarmos com os outros, mas também com a gente mesmo, como é que ela traz certas consequências individuais, mas também coletivas, né, sociais, políticas, que implicam, né, todo esse funcionamento aí, um modo de funcionar muito específico das tecnologias digitais hoje. Eu vou hoje, na minha fala, assim, me concentrar mais especificamente nas redes sociais, que eu acredito que seja assim, um contato mais próximo, né? E nessas plataformas digitais, de um modo geral, as plataformas gratuitas, né? Que hoje elas estão aí amplamente distribuídas, né? Numa série enfim, de setores, né? Na comunicação, no trabalho, mas eu vou hoje me concentrar no modo de funcionamento aí dessas plataformas, para a gente se perguntar aí como é que elas funcionam, como que elas ganham dinheiro, como que esse modelo de negócios impacta, portanto, a nossa vida. Né? Então, o título do nosso encontro hoje é Efeitos de um Mundo Conectado, Mudanças nos Modos de Vida. Vou começar. Uma coisa muito importante que eu acho quando a gente está falando de tecnologia é a gente considerar esses três aspectos, né? Que quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só da tecnologia, a gente fala também da tecnologia, né? Desse aspecto material mesmo, né? E essas tecnologias hoje, elas têm um funcionamento muito específico, né? São tecnologias de inteligência artificial, que envolvem algoritmos complexos, que têm uma capacidade de processar um enorme volume de dados, que são tecnologias que elas têm uma diferença de outros tipos de tecnologia, que é uma certa agência na nossa vida, né? Elas tomam certas decisões por nós, elas nos recomendam coisas para a gente assistir, coisas para a gente fazer. Elas tomam decisões nas nossas vidas, elas decidem se pessoas podem ser contratadas para um emprego ou não, contratadas numa universidade, selecionadas numa universidade, por exemplo. Então, a tecnologia hoje ela tem um papel muito ativo, né, nas nossas vidas. E quando a gente está pensando elas, então a gente tem que considerar esse aspecto tecnológico, né, material, assim, da tecnologia. Então, como é que o software funciona, como é que é a interface de uma certa plataforma,
toda a plataforma ela é milimetricamente pensada para atingir certos objetivos. Nada que está ali naquela interface, nenhum botãozinho está ali em vão, né? Eles são pensados, e o modo de funcionamento dessas tecnologias, apesar, né, às vezes a gente fala, né, do virtual, da nuvem, parece algo muito imaterial, mas na verdade essas tecnologias elas têm uma materialidade, né? Tem uma materialidade que às vezes está na tela, mas também envolve uma série de cabos, né, de conexão com a internet, de poste, acesso, banco de dados, enfim. Uma segunda coisa que é muito importante também da gente pensar quando a gente está falando de tecnologia é que, normalmente, por trás de uma tecnologia, você tem uma empresa, né? Você tem aquele que desenvolve a tecnologia. E quem desenvolve a tecnologia normalmente tem alguns objetivos, né, a serem atingidos com a tecnologia. O que querem essas pessoas que desenvolvem essas tecnologias? Essas são coisas importantes, né, da gente ter em mente. As empresas elas têm certos programas, certas práticas, certos objetivos que também devem ser considerados quando a gente está olhando para esses processos. E, por fim, um terceiro ponto que eu acho muito importante também é os usos, né? Os usos que a gente faz dessas tecnologias, né? Então, a rede social, por exemplo, né? É a própria rede social, né? Os usos que as pessoas vão fazendo dessas tecnologias que muitas vezes extrapolam, né, esses objetivos iniciais, esses objetivos que foram criados para a empresa. Novos usos surgem, né, a partir enfim, do uso dessas tecnologias. E muitas vezes uma coisa que também é muito importante, que elas são vendidas como se fossem ferramentas, né, neutras, objetivas, que vão apenas, né, estar a serviço das nossas de certas atividades. E não é bem assim, né? Assim, essas tecnologias elas não são neutras, né? Elas muitas vezes são falhas, elas muitas vezes são inclusive preconceituosas, elas podem, enfim, ter certos processos de discriminação de raça, de gênero, de classe, e que são coisas importantes da gente estar prestando atenção aí no modo de funcionamento delas. Bom, dito isso, uma coisa que é muito característica desse nosso mundo conectado, né, é a quantidade... Opa, não consegui passar. A quantidade de informação, né? A gente sabe que, assim, a todo momento nós estamos produzindo um volume sem precedentes mesmo na história. Nunca se produziu tanta informação quanto hoje e nunca se teve a capacidade de armazenar tanta informação, né? E nunca houve a capacidade de registrar tantos processos que antes não eram registrados, né? Então, eu trouxe esse gráfico aqui, que eu acho ele bastante ilustrativo. Ele está em inglês, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Que em 2020, esse é um gráfico de 2020, que a cada minuto, olha quanta informação é produzida, isso por minuto, hein? Por exemplo, no YouTube, por minuto, a média, né, de horas de vídeo que sobem por minuto é 500 horas. No Instagram, por exemplo, quase 350 mil stories são postados a cada minuto. É muita informação, né? E a cada uso que cada vez que a gente entra, né, numa rede social, ou mesmo no nosso celular, a gente pega o celular, entra num e-mail ou num aplicativo de mensagens, a gente está produzindo informação, né? Não só essas informações que a gente sabe que a gente está compartilhando, mas a gente produz outras informações para essas empresas que estão ali oferecendo esse serviço. E essas empresas pegam essas informações e transformam, né? E criam e atualizam a cada momento um perfil nosso. Eles vão nos conhecendo, né? E
identidade digital, né, que vai sendo formada para essas empresas sobre nós, né, vão formando uma identidade digital que eu quero destacar aqui, que ela é formada por, pelo menos, né, essas 3 camadas que vocês estão vendo aí. Uma primeira é dessas informações, né, que a gente controla, que a gente sabe que a gente está compartilhando, né? Então, aquilo, né, a foto que você postou, a mensagem que você mandou, o e-mail que você colocou, né, de cadastro, essas são informações que você sabe que você está compartilhando, né? Mas uma segunda camada envolve as informações que esse comportamento que você tem na plataforma gera sobre você. Então, a gente chama isso de metadados, né? Que são os dados associados aos dados. Então, por exemplo, se a gente entra e compartilha uma foto, né, a plataforma, no exato momento que você compartilha essa foto, ela tem uma informação sobre qual é o dispositivo que você está compartilhando essa foto, desculpa, qual é o sistema operacional desse dispositivo, que horas que você postou, se você depois, né, usou essa informação, mandou isso para alguém ou não, se você depois disso clicou em alguma outra coisa ou não, quanto tempo você ficou logado ali na hora que você foi postar aquela foto, se você colocou legenda ou não, se você colocou localização, até se você escreveu e apagou alguma coisa, eles registram, né? Ou até mesmo, pasmem, né? A velocidade que você digita, essas plataformas registram, né? Isso pode, enfim, ser uma informação que vai ser utilizada para essa terceira camada que está aqui, que são as interpretações, né, sobre essas 2 outras camadas, né? Aqueles dados e os metadados, eles são ininterruptamente analisados por diversos, né, algoritmos que comparam também esses dados, né, com outros usuários para fazer correlações sobre o seu comportamento, né? Não só para conhecer você, mas para conhecer também pessoas parecidas com você, né? E isso é algo que é muito importante, porque apesar deles registrarem muito do nosso comportamento, eles às vezes não estão tão interessados em quem a gente é pelo fato de quem a gente é. Eles querem saber querem saber sobre o nosso comportamento, o que a gente faz, né? Para poder influenciar o nosso comportamento, mas também pessoas parecidas com a gente. E esse conhecimento, né, sobre o nosso perfil, a nossa identidade digital, elas são usadas para prever o nosso comportamento. E essa ideia da previsão do comportamento é algo muito importante para essas plataformas. É algo que justamente embasa, né, fundamenta todo o modo de funcionamento dessas tecnologias. São tecnologias preditivas. Esse aqui é uma imagem que foi retirada de uma pesquisa, que inclusive é uma pesquisa que utilizou a captura, né, de informações do Facebook, né, de likes que as pessoas davam em páginas no Facebook, e que usou um modelo, né, de teste de personalidade para prever a personalidade das pessoas, usando só os likes. Segundo essa pesquisa, essa foi até uma pesquisa que foi utilizada, que inspirou aí as técnicas da Cambridge Analytica, né, o caso da Cambridge Analytica em 2018, que a gente até vai chegar lá, vai falar um pouquinho sobre ela. Mas nessa pesquisa, os pesquisadores, eles entenderam lá que com o algoritmo que eles criaram, com 10 likes, eles tinham a chance de saber mais sobre a personalidade da pessoa do que colegas de trabalho. Com 150 likes, eles conseguiriam saber mais sobre essa personalidade da pessoa do que os pais dela. E com 300 likes, elas saberiam mais ainda do que os seus parceiros, né? Ou seja,
saberiam bastante sobre a personalidade, né, dessas pessoas, apenas com poucos likes dessas pessoas. Essa ideia da previsão do comportamento, ela é muito importante para o modo de funcionamento do que vem sendo chamado de uma nova fase do capitalismo, que está sendo chamada por alguns autores de capitalismo de vigilância, né? Ou capitalismo de dados, capitalismo de plataforma. Esses são alguns nomes que vêm sendo dados aí para as transformações, né, que as tecnologias digitais vêm trazendo para o capitalismo. De vigilância, porque justamente o que está na base, né, desse capitalismo são os dados, né? Essa daqui é uma imagem de uma matéria em 2017 de uma revista de economia muito conhecida que anuncia, né, assim, que o recurso mais valioso já não é mais o petróleo, mas sim os dados, né? E esse é um bordão, né, assim, uma frase muito famosa, né, que hoje os dados são o novo petróleo, né, são o petróleo da era digital, porque eles são a matéria-prima, né, do qual você vai fazer essas previsões de comportamento para poder fazer o quê? Para poder influenciar as pessoas em tempo real, né? Os dados, né, e para você, né, enfim, ter esses dados, você precisa monitorar todo o comportamento. Você precisa, um outro nome que vem sendo dado para esse processo é datificar. Você precisa tornar dado todos os tipos de comportamentos, de fenômenos sociais, comunicacionais, relacionais, e assim, com esses dados, eles são a base dessas previsões que formam esse mercado aí de influência do comportamento, né? Uma confusão que é muito comum sobre esse modelo aí de negócios, né, dessas plataformas, é que os dados não são exatamente aquilo que está sendo vendido. Veja bem, o Facebook, o Google, essas plataformas, elas não têm interesse em vender os dados que elas têm. Esses dados são extremamente valiosos para elas. O que elas vendem, exatamente, é o conhecimento que é extraído desses dados, que é um conhecimento estratégico, um conhecimento que vai ser usado justamente para prever esses comportamentos e, assim, vender, né? O que elas vendem é essa possibilidade de intervir no comportamento em tempo real, né? Poder, se você sabe que uma pessoa tenderia a gostar de uma certa coisa, você pode, né, num momento estratégico, ir lá e mostrar um anúncio para ela, né, no qual ela possa comprar, né, fazer uma compra daquilo que ela estaria possivelmente interessada, que a plataforma e que a tecnologia interpretou que ela estaria interessada em saber, né? Um outro bordão muito conhecido também nessa área é aquele que vocês talvez já tenham ouvido, que se você não se você não está pagando por um serviço, você provavelmente é o produto. Vocês já ouviram? Talvez vocês já tenham ouvido isso por aí. E a autora que fala sobre esse termo capitalismo de vigilância, o nome dela é Shoshana Zuboff, ela vai dizer o seguinte: não é exatamente assim, nós não somos exatamente o produto, nós é que somos a matéria-prima. Porque, veja bem, se o dado, eu disse antes que o dado é a matéria-prima, né? Mas se o dado é a matéria-prima, para as empresas conseguirem os dados, elas precisam de quê? Elas precisam que a gente esteja conectado, que a gente esteja agindo e interagindo ali na plataforma. É a nossa experiência, é a nossa atenção, o nosso tempo, que só com isso, né, ali dentro da plataforma, que essas empresas conseguem produzir esses dados, né, capturar esses dados e também conseguem mostrar todos os anúncios, né, e todas nos sugerir coisas, né, nesse ambiente, né, que são as plataformas digitais hoje. Então, com esses dados, as empresas fazem o que é chamado em publicidade de microtargeting.
Micro-target, target em inglês target, é alvo, né? Então, seria um micro-alvo. A ideia é de você conseguir alcançar públicos muito específicos, né? Direcionar mensagens. Com essas previsões, eles buscam saber quem são, né, quem é o perfil adequado, né, para receber um determinado conteúdo, né, definir que conteúdo é esse, baseado, né, em quem são essas pessoas, definir o momento certo de mandar aquela mensagem, né, e aonde, quantas vezes ela vai receber aquela mensagem para ela poder ser influenciada, né? Porque, veja bem, como é que era antes, né, esse sistema de publicidade? Antes, né, na TV, vamos pensar a TV que também é algo ainda próximo, né? As empresas de publicidade, né, ou as empresas que queriam fazer publicidade, elas normalmente faziam publicidade queriam, né, disputavam o horário nobre, né? O horário nobre, o horário do jornal, da novela, né? Que é aquele horário onde tem mais gente assistindo, né? Então, onde vai ter mais atenção para aquele anúncio. Só que hoje, né, assim, as pessoas tá cada uma vendo uma coisa, né? Uma tá lá no Netflix, outra tá lá no Facebook, outra tá no TikTok, outra tá fazendo, enfim, outra coisa. E o que eles descobriram que é possível é usar essas tecnologias para atingir públicos específicos, né? Eu não preciso mostrar um anúncio para uma audiência muito grande. Talvez isso nem seja uma estratégia boa. Mostrar para um público indefinido é muito mais interessante, né? Pensam nessas empresas, em mostrar conteúdos para um público que realmente possa ser influenciado, né? Que seja influenciável e que seja possível de transformar o comportamento dessa pessoa. E aí, veja bem, um exemplo disso, né? Tem uma empresa de marketing, né, que identificou, que fez uma pesquisa, identificou que as mulheres se sentem mais feias às segundas-feiras e aos finais de semana. E entenderam que, portanto, seria um momento estratégico, né, de mostrar publicidades de maquiagem, de produtos de beleza. E aí, veja bem, eles identificam um momento de vulnerabilidade, né, da pessoa e seria um momento adequado, né, para poder enviar uma mensagem específica que seria aquele momento no qual a pessoa teria mais probabilidade. E aí a ideia da probabilidade também é muito importante, porque tudo probabilidade, você torna mais provável que uma pessoa possa mudar o comportamento dela ou não, né, naquele momento. E aí, esse tipo de coisa, né, que dá aquela sensação para a gente de a cada clique que a gente dá, a cada busca no Google que a gente dá, a gente depois fica meio perseguido por um anúncio, né? Vocês assim, não têm essa sensação de ser perseguido, às vezes, pelos anúncios, por esses conteúdos, né? Assim, você, às vezes, faz uma busca inocente, né? Uma coisa que você nem está tão interessado, ou às vezes clica sem querer num link, e daí aquele anúncio fica te perseguindo um tempão, e você não sabe muito porquê, ou às vezes você compra a coisa, e o anúncio daquela coisa continua te perseguindo. Tem uma coisa, né, nisso tudo que vocês podem até pensar, não vou ser influenciado por um anúncio, né? Não vou, o anúncio não vai, não, o anúncio não tem esse poder todo, né, de só eu ver um anúncio que eu vou querer comprar, ou às vezes vocês até têm, né, ele produz aquele desejo, aquela vontade, ou alguma coisa que você já queria comprar, e daí ele dá aquela vontade maior ainda de querer comprar aquilo. Mas, assim, ou talvez vocês achem que, né, que o fato de oferecer produto de maquiagem no momento em que a pessoa está vulnerável, se sentindo feia, com a autoestima baixa, não tem tanto problema assim, que isso não é algo tão ruim assim. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante da gente entender nesse contexto, que esses mesmos mecanismos que estão sendo usados para fazer a gente comprar maquiagem, produto de beleza, também está sendo usado
muitas vezes para influenciar o nosso voto, né? Eles têm, obviamente, escalas diferentes, né? Questões diferentes, mas que foi exatamente o que aconteceu em 2018, né, nas eleições americanas, né, de 2018 para presidente, na qual o presidente Donald Trump foi eleito, né, com a ajuda, né, em tese, dessa empresa chamada Cambridge Analytica. Esse foi um caso muito comentado, muito falado na época. Eu deixei aqui essa listinha de filmes. Se vocês quiserem depois se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, os 2 primeiros são especificamente sobre o caso da Cambridge Analytica, o Driblando a Democracia e a Privacidade Hackeada. E eu deixei aqui também os outros 2 que são filmes sobre esse assunto. Quem sabe uma outra oportunidade a gente assiste o filme juntos e discute, debate, também seria muito bom. E o outro, o Dilema das Redes e o Coded Bias, são filmes um pouco mais recentes, que discutem algumas questões dessas que eu estou levantando aqui para vocês, para a gente conversar, né? O Dilema das Redes enfim, vai mostrar toda essa dinâmica, né, dessas empresas que capturam a nossa atenção, influenciam o nosso comportamento através de mecanismos psicológicos. O Coded Bias vai mostrar toda né, assim, um aspecto, né, de discriminação racial, né, de certas tecnologias, como essas tecnologias elas não são neutras, como eu tinha dito antes. Então, são filmes que eu recomendo vocês a assistirem em algum momento. Só lembrando, assim, muito rapidamente, o que foi o caso da Cambridge Analytica, né? Essa empresa, ela utilizou indevidamente informações, né, de 87 milhões de perfis, né, do Facebook. Ela aplicou um modelo, né, de teste de personalidade e identificou, né, personalidades que seriam influenciáveis, né, para a campanha, para mandar essas mensagens personalizadas. E ela testou, né, muita coisa. Ela tem um livro também, depois eu posso mostrar aqui para vocês, que é uma ex-funcionária da Cambridge Analytica que escreveu, e ela conta que as mensagens, para influenciar o comportamento das pessoas, elas mandavam cerca de 20 ou 30 vezes. Eles precisavam mandar uma determinada mensagem, uma variação daquela mensagem, para que aquilo tivesse algum efeito, né, no comportamento das pessoas. E claro que, assim, se a gente for pensar, claro que, bom, a gente não tem exatamente como comprovar, né, que foi a Cambridge Analytica que fez o Trump ganhar. Isso é algo, enfim, difícil de medir mesmo. Mas se a gente pensa numa escala como essa, né, 87 milhões de pessoas, de dados de perfis, essa é uma escala muito grande, que se eles conseguem influenciar 1%, 2%, 3% que seja de pessoas a mudarem de opinião, a mudarem o seu voto, né? Pessoas indecisas, normalmente, essa foi um pouco a estratégia deles. Eles não visavam, né, qualquer pessoa, eles visavam identificar justamente essas pessoas que estavam em dúvida, que estavam em cima do muro, né? E segundo, né, esse livro dessa ex-funcionária, ela conta que, pelo que eles mensuraram, eles teriam influenciado cerca de 3%, né, desse público que eles buscaram atingir. Isso pode ser suficiente para definir o resultado de uma eleição, né? Quando a gente está falando nessa escala muito grande, isso pode ser suficiente. Ana, você me pediu para fazer dar um sinalzinho do tempo, sinal do tempo dado. A gente está com 18, são 18h15 agora, tá? Tá, tem meia hora já que eu estou falando, então? Sim. Tá, ótimo. Então tá bom, eu já tô me encaminhando para o final para a gente conversar. Eu não tô vendo o chat, tá? Eu tô vendo até aqui que tá pipocando, mas senão eu me perco se eu fico olhando as mensagens, mas depois eu retomo e leio as mensagens que vocês estão falando. Mas só lembrando também uma outra coisa, né? Um outro efeito que eu acho
para mim, assim, um dos efeitos mais imprevisíveis, eu acredito, assim, dessa sociedade da informação, que a gente nunca pensou que essa sociedade da informação geraria uma sociedade da desinformação, né? Porque o ano das eleições do Trump lá nos Estados Unidos, eu falei 2018, né, gente? Desculpa, mas é 2016. É porque 2018 foi o ano que o caso veio à tona. Agora me dei conta que eu falei o ano errado. Mas em 2016 também foi o ano em que o termo fake news, né, e o termo pós-verdade, que também é um termo muito utilizado para descrever esse fenômeno, né, da desinformação, também se popularizou, né? Não à toa esse termo até foi eleito pelo dicionário da Oxford, né, como o termo do ano, o termo pós-verdade. Esse aqui é um meme que ilustra assim um pouco essa ideia né, a verdade. Aí tem aqui lembrando o filósofo, talvez vocês já tenham discutido com o professor Eicles, o René Descartes, um filósofo do século XVII, que tem essa frase muito famosa: penso, logo existo. E a pós-verdade, né, esse momento aí da desinformação, das fake news, seria esse momento, eu acredito, logo estou certo, né, assim, porque esses conteúdos, né, que circularam muito, né, que foram direcionados também nesses momentos de eleição, e ainda circulam muito, eles têm uma característica de serem conteúdos muitas vezes muito emocionais, né, muito passionais. Eles despertam, né, assim, certos sentimentos, certas emoções das pessoas. Só que esse fenômeno, né, da desinformação, que eu acho algo, né, quando eu estava falando lá no início dos usos, que a gente muitas vezes não consegue prever, né, é algo que realmente eu acho que ninguém esperava, né, ninguém imaginou que a gente estaria hoje vivendo esse problema. É um problema sério hoje na nossa sociedade, a desinformação. Por exemplo, na pandemia, fake news pode matar, literalmente, né? Assim, eu acho que, enfim, pessoas que não estejam consumindo informações de fontes confiáveis, e hoje tem toda uma... Né, assim, as fake news se profissionalizaram, né? Assim, tem páginas que se constroem para aparecerem em jornais, para aparecerem que tem essa legitimidade, né? E são informações que confundem, né? E que tendem a polarizar também, né, a discussão. Você fica, enfim, e não à toa, desculpa, mas não à toa as fake news, elas circulam 70% mais do que informações, notícias verdadeiras. Isso é por quê? Porque produz engajamento, né? E engajamento é uma palavrinha mágica, né, para essas empresas. Produz engajamento e porque o algoritmo ele favorece esse tipo de informação justamente porque ele engaja as pessoas, né? Então, isso é algo muito, muito curioso. E, justamente, assim, o fenômeno da desinformação, ele é muito complexo, tá? Ele não é fácil da gente lidar com ele. Assim, envolve muitas camadas diferentes que não só a regulação, não só, né, enfim, o controle das próprias plataformas vai ser possível de resolver. É um problema bem complexo, mas também não é do interesse, né, da plataforma resolver esse problema, porque, como eu disse, ele gera engajamento, né? Isso aqui é um trechinho de uma matéria, né, que dizia que o Facebook ele sabia que o seu algoritmo promoveria extremismos e não fez nada. E aí eles citam um trechinho de uma apresentação, né, de dentro do Facebook, que diz assim: o nosso algoritmo explora a atração do cérebro humano pela divisão. Se deixarmos isso sem supervisão, o Facebook pode apresentar aos usuários mais e mais conteúdo polarizado em um esforço de ganhar mais atenção do público e ampliar o tempo gasto na plataforma.
Porque esse é o grande objetivo deles, né? Vejam bem, como a gente estava discutindo antes, se eles precisam desse enorme volume de dados, eles precisam que as pessoas passem muito tempo ali dentro, que as pessoas fiquem enganchadas, engajadas ali, né, respondendo mensagens. E se elas estão né, polarizadas, né, isso às vezes gera briga, gera, né, ficar comentando, respondendo, tudo isso para a plataforma é ótimo. Então, né, isso, enfim, e tem algumas pesquisas que vão mostrar também, por exemplo, que o algoritmo, e aí eu estou falando mais especificamente do YouTube, tem uma pesquisadora que mostrou que o algoritmo do YouTube naquele autoplay, né, ele tende a radicalizar cada recomendação que ele te faz. Então, se ele, uma hora, sei lá, recomendou você estava assistindo um conteúdo de comida vegetariana, daqui a pouco ele está te recomendando comida vegana. Né? E assim por diante, né? Numa escala, se a gente vai para questões políticas, isso tem a ver com toda a circulação, né, de teorias da conspiração, porque são conteúdos que engajam, né, que prendem a atenção do usuário, que deixam ele ali bastante tempo. Né? E tudo isso que eu falei com vocês, eu já estou me encaminhando para o final, de fato, assim, cria todo um cenário, né, de discussão sobre o que seria a manipulação, né, hoje nas redes sociais, que inclusive foi tema, né, da redação do Enem em 2018, se não me engano, que foi quando veio à tona esse caso da Cambridge Analytica, que, assim, manipulação é um termo que eu até nem gosto muito, sabe? Eu prefiro falar de uma influência de comportamento, porque manipular parece que a gente, né, essa ideia aqui dessas mãozinhas de um fantoche, né, que tem alguém por trás ali que está, né, só mexendo, e a gente, como se a gente não tivesse a agência, né, a capacidade de resistir também, e de decidir e de escolher. E a gente tem, né, mas o que está acontecendo hoje é que se criou uma indústria, né? Uma verdadeira indústria da influência, uma indústria que está o tempo inteiro buscando te influenciar aqui um pouquinho, ver se você não quer ver isso aqui, ver se você não quer curtir isso aqui. São pequeninhas influências do seu comportamento que vão direcionando a sua atenção, o seu comportamento na direção que essas plataformas estão querendo. Né? Então, isso é algo que é muito importante da gente estar atento, da gente estar debatendo, entendendo esses mecanismos, né? Para criar saídas, para criar formas, né, da gente lidar aí com todo esse ambiente, porque existiriam outras formas de abordar, né, esses efeitos do mundo conectado, né? São muitos efeitos. A gente poderia falar, por exemplo, né, dos efeitos na nossa saúde mental. Tem um monte de estudos associando o uso de redes sociais ao aumento de taxas de ansiedade, de depressão, né? Toda uma questão ligada à autoimagem, né? Hoje tem toda uma questão ligada à cultura do cancelamento, né? Desse cyberbullying, né? Esse bullying digital. Enfim, muitas formas novas, inclusive, de produzir sofrimento, né? E daí, assim... Então, o que eu queria dizer é que são muitos efeitos, né? São muito complexos. Eles nos atingem tanto no âmbito individual, né, quanto no âmbito coletivo, subjetivo. E são muitas camadas, né, para a gente entender tudo isso. Eu queria terminar minha fala só recomendando aqui para vocês, ou fazendo melhor um convite a vocês, para vocês conhecerem esse projeto chamado Educação Vigiada, né? O Observatório da Educação Vigiada, que é um projeto coordenado por um professor lá da Universidade Federal do Pará, que é o Leonardo Cruz. Eles fizeram e aí eu convido aqui tanto os estudantes, mas também os pais, os professores, os gestores, a conhecerem lá o trabalho deles. Eles, nessa página do site, né, desse projeto, eles têm essa abinha aqui, se vocês vão ver aqui em cima, recomendações, onde eles deixam uma série de recomendações para os estudantes, mas também para os pais, para os professores, para os gestores,
recomendações, às vezes, de segurança digital, cuidados que você pode ter com a sua privacidade, com a proteção dos seus dados, porque nesse contexto no qual seus dados eles estão sendo muito visados, né, eles geram muito interesse, é muito importante a gente entender como que a gente cuida desses dados, né, como que a gente preserva, né, a nossa identidade digital em alguma medida, assim, cuida da nossa privacidade. Nossa privacidade é um direito, né, nosso. E hoje a gente tem no Brasil uma lei, né, de proteção de dados, uma lei geral de proteção de dados, a LGPD, que muitas empresas estão ainda se adequando, passando por um processo de se adequar, mas é uma regulação que está aí para ajudar também, né, nisso, nessa proteção dos nossos dados que são tão valiosos aí nesse mercado. Então, convido vocês depois. O projeto deles está mais ligado, né, ao mapeamento da inserção dessas grandes plataformas na educação, mas na educação na universidade, tá? Mas eles têm várias referências, né, de textos, de coisas sobre a inserção das tecnologias na educação, né, de modo geral. Então, recomendo muito que vocês deem uma olhadinha depois no site deles. E acho que a gente pode conversar, então, agora um pouquinho. Eu vou abrir aqui o chat, que está com várias coisas. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado, Ana. A Ana aqui nos trouxe muitas informações e eu gostaria de perguntar se vocês queriam fazer uma pergunta para ela. No chat houve uma série de comentários, Ana, mas não uma pergunta dirigida a você, mas comentários sobre a questão da vigilância, né? O perigo que isso representa. Pessoal, alguma pergunta para a Ana? Alguma questão que vocês queiram colocar? Está aberto. O tempo agora é de vocês. Se quiserem, não precisa perguntar pelo chat, se quiserem abrir. Pode abrir o áudio, abrir o vídeo, o áudio e fazer pergunta. Professor Eiclis, também. Estou lendo aqui os comentários também, né? A Natália estava falando que no Instagram aparece, né, vários posts de assuntos e a gente pesquisa em alguma outra rede, é verdade. Nossa, também a gente vê bastante, né, isso, de você mandou uma mensagem num lugar e daqui a pouco você em outro lugar. E às vezes até você nem digita, né? Eu tive recentemente Bom, se vocês não quiserem falar, vou só fazer esse comentário. Mas... Ana, eu ia te pedir para você descompartilhar a sua tela, para a gente poder se ver um pouco mais, que a gente vai ganhar um pouco mais de espaço, e isso vai facilitar a nossa comunicação aqui. Pode falar, Ana, desculpe. Que eu outro dia tinha uma amiguinha aqui dos meus enteados, e aí ela estava usando um pijama muito... muito... alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver a pergunta aqui antes de... É possível evitar essa vigilância? Né? A Mariana fala, e o pior é que não dá para evitar essa vigilância, né? Evitar, infelizmente, eu acho que a gente não consegue mais evitar, né? Assim, está claro que a gente, assim, há formas de regular o uso desses dados, né? Há formas, claro, de transformar o próprio modelo de negócios, né? Esse modelo ele foi criado, ele não é absolutamente necessário, né, ou natural. Ele foi criado e ele pode ser modificado, né, eventualmente. Mas acredito que a tecnologia, assim, a gente não necessariamente precisa estar vivendo um capitalismo de vigilância, mas a vigilância ela é um processo que vem sendo incorporado e também naturalizado na nossa cultura, né? Assim, a gente hoje fala não só de uma naturalização do olhar da vigilância, não só por conta dessas diferentes tipos de formas de vigiar o nosso comportamento, né?
que passam desde uma vigilância do Estado, né, para nós, mas passa também por essa vigilância cotidiana, né, de corporações de tecnologia. Mas a gente fala de uma incorporação do nosso olhar da vigilância, né? Assim, como que a vigilância ela se torna algo, ela vai se infiltrando em circuitos de prazer, né? Nas nossas formas de se relacionar, nas nossas formas com o outro, né? Então, por exemplo, as redes sociais, eu acho muito sintomático o fato do Instagram, por exemplo, você estabelece relações não pelo termo, né, amigo, como é no Facebook, né, que apesar da gente saber que nem todos no Facebook são exatamente nossos amigos, ali ainda tem né, assim, você ainda tem uma referência assim de um mundo fora da internet. Mas no Instagram, você segue as pessoas, você estabelece a relação com elas pela pura e simples vontade de seguir. O que é seguir, né? Seguir é ver, é acompanhar, é seguir o que a pessoa está fazendo, né? E esse seguir, ele tem um pouco de uma vigilância, né? Uma vigilância que é um pouco mais sutil, né? Ela é uma vigilância que não vai implicar, enfim, uma forma, né, de talvez de controle tão grande quanto teria uma vigilância estatal, por exemplo, mas muito se fala, por exemplo, de casais, né, que se controlam por meio de redes sociais, o namorada ciumenta, que fica ali vendo se o namorado ou a namorada curtiram outras pessoas, estão interagindo com outras pessoas, né? Então, enfim, existem eu acredito que evitar não é exatamente o que a gente vai conseguir, assim. Ana, então é uma tecnologia de sedução, né? Ela chama para participação, né? Ela instiga tanto pelo prazer ou pela disputa, pela briga também. Por outro lado, o que a Mariana levantou, se a questão de evitar, existem alguns momentos em que há uma resistência grande em relação a essas tecnologias de vigilância. Por exemplo, em outras cidades, eu estou lembrando aqui que na cidade de Londres existem carros que param na rua e começam a fotografar as pessoas, que é para justamente fotografar o rosto de cada passante e colocar o reconhecimento facial das pessoas disponibilizado para a vigilância do Estado. E as pessoas vão lá, inclusive com deputados, com pessoas da política, né, que têm poder para dialogar com esses agentes policiais do Estado e tal, e impedir essas ações. Ou em manifestações onde você usa um raio laser, por exemplo, para tentar evitar que essas câmeras de vigilância, por exemplo, porque a vigilância ela se dá através dessas plataformas, né, Ana? E ela se dá também através das câmeras de vigilância, né? E também, por exemplo, existem artistas que vão e fazem máscaras para driblar as câmeras também de vigilância. Então, uma série de possibilidades, tanto assim do que a gente está fazendo aqui, que eu acho muito importante, que é alertar de como é que é o funcionamento disso e deixar a gente mais atento, mais esperto sobre o que a gente vai compartilhar, sobre o que realmente interessa que a gente compartilhe ou não, e para desconfiar também das fake news, tentar ser mais criterioso, né? Despertar o senso de, opa, né? De desconfiar dessa informação, se isso é uma informação ok ou não, né? Abrir esse debate, né? Que é um debate fundamental para as nossas relações hoje, né? Sim. No mundo, assim, em outros países, está tendo um debate muito forte para o banimento, né, de tecnologia de reconhecimento facial, porque elas são uma das tecnologias assim, que mais produzem erros, efetivamente, assim, não são tecnologias que funcionam tão bem, efetivamente, assim, elas cometem muitos erros. Assim, o próprio, eu tenho uma amiga, colega do laboratório que estuda tecnologia de reconhecimento facial, chama Débora Pio, quem se interessar no trabalho dela,
ela outro dia estava comentando, né? O próprio reconhecimento facial analógico, né? Assim, ele já era falho em si, né? Tem muitos casos de racismo mesmo, né? De pessoas que fizeram reconhecimento de foto, de suspeitos, enfim, por muitas vezes não lembrarem direito, não terem visto direito, e há muitas vezes casos, né, de preconceito racial envolvendo esse reconhecimento por pessoas, né? Não câmeras de reconhecimento facial, mas pessoas que estariam reconhecendo outras. As câmeras de reconhecimento facial, elas muitas vezes elas são treinadas, né, a partir de bancos de dados, né? Essa inteligência artificial, para ela funcionar, ainda tem isso também, ela precisa de um volume muito grande de informação, né, para acontecer o que eles chamam de aprendizado de máquina, né? E eles são treinados, então, com bancos de dados que normalmente são bancos de dados que já são, que em si já são enviesados, né? Assim, são bancos de dados normalmente de muitas pessoas brancas, não tem pessoas negras. Então, a tecnologia simplesmente não consegue reconhecer muito bem a face, né, de pessoas negras. Inclusive, esse é o tema de um dos filmes que você citou, né? Muito Isso, bom. Bias, muito né? bom. Que tá no Netflix, eu acho, né? Dá para ver lá. Coded Bias. É isso, pessoal. Alguém gostaria de falar, de comentar, de perguntar? Agora são 18h36, a gente está chegando no finalzinho do nosso encontro. Então, eu gostaria de saber como é que vocês estão, o que vocês gostariam de comentar. Vocês querem contar um pouco da experiência de vocês com o Aplix, com esse modelo híbrido aí de aulas? Eu assim, tenho muita vontade de saber, se vocês quiserem só compartilhar um pouco essas experiências. Carolina, a Ana está perguntando se você tem alguma sugestão de leitura sobre o assunto. Eu tenho muitas recomendações de leitura, mas qual deles? Esse de reconhecimento facial, que você quer saber, Carolina? Mas esse especificamente? Eu acho que é sobre o tema da vigilância, né, Carolina? Não, oi, é que fiz uma cirurgia aqui na boca, eu vou falar um pouco assim truncado, tá? Desculpa. Não, sobre essa influência do comportamento, o meu interesse é sobre isso, especificamente. Eu sou artista, né? E eu te sigo no Instagram, legal. E eu tenho assim, um interesse sobre esse comportamento influenciado tanto, que veio assim, de uma forma tão... vem mediando as nossas relações, né, como isso vem mudando, né, a nossa forma de se relacionar o indivíduo por indivíduo, enfim. E eu queria alguma sugestão de leitura sobre isso. Carolina, eu vou te recomendar seguir a página lá do laboratório, que eu faço parte do Media Lab, e a gente produz muito conteúdo sobre isso, a gente produz um conteúdo às vezes mais acessível, assim, também, para um público mais amplo, né, assim, não só, né, artigos acadêmicos, assim, sobre isso, e aí lá no nosso site, medialabufrj.net, quem quiser olhar no nosso perfil do Instagram, do Facebook, do Twitter, a gente sempre compartilha, a gente fez uma linha do tempo de tecnologias e iniciativas, né, que buscam essa influência psicológica, né, e sobre o comportamento, né, para influenciar comportamento. Tem um texto que eu escrevi junto com a minha orientadora, Fernanda Bruno, e um amigo colega chamado Paulo Faltai, que chama Economia Psíquica dos Algoritmos, onde a gente discute também essas questões de influência do comportamento, e a própria autora do Capitalismo de Vigilância, que eu estava comentando, a Shoshana Zuboff, ela tem um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, que foi lançado em português recentemente. Ele também faz uma discussão sobre isso. Isso é uma dimensão que está prevista aí nessa tese, digamos, tese central
Enfim, eu tenho outros artigos em inglês. Depois, se você quiser, fala comigo lá no Instagram, eu te mando uma listinha, assim a gente pode se comunicar melhor depois. Tem também, né, a vigilância líquida, né, do Zygmunt Bauman, que ele fala muito bem sobre isso. Isso também. Então, rapazes, moças, mais algum comentário? Alguma questão? Vou deixar meu e-mail aqui, se vocês quiserem falar comigo. Eu, enfim, gosto sempre de receber mensagens, enfim, sempre tento responder o máximo possível, se quiserem trocar uma ideia, pedir dica de texto, de livro, de filme. E, pessoal, a gente tá aqui, eu gostaria, bom, agradecer muito a presença de todos vocês a essa hora, à noitinha, depois de um dia de aula, de um dia de trabalho, sinal de muito interesse. Eu e a Ana, a gente gostaria de deixar aberto para a gente ter um encontro, outros encontros com outros, com ilustrações, como a Ana falou, a gente pode assistir um filme, inclusive, a gente pode assistir trabalhos de artistas que tratam sobre esse assunto e aprofundar mais esse tema, conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas então fica aqui já um convite, né, para a gente ter um próximo encontro futuramente. Aqui Flávia fala: professora, você perguntou o que achamos do Aplix. Eu não gosto, mas já estou acostumada. Ele não funciona muito bem, Flávia? Também não. Ele foi, eu estava olhando, né? Meu Deus, ninguém gosta do aplicativo. Eu estava vendo que ele foi criado, né? Mesmo pela, se não me engano, a Secretaria Municipal. Não sei se ele tem. Eu vi a avaliação dele na loja de aplicativos, era super baixa também, todo mundo reclamando que não conseguia instalar, que tinha dificuldade, enfim. Mas eu entendo, né? Entendo que... E o que vocês acham das aulas online, assim, que é bem diferente, né? Assim, até é algo que no nosso encontro, infelizmente, não podemos fazer ainda, né? Encontros presenciais. Sinto muita falta, né? Da interação que a gente tem quando a gente está presencial, né? Não é a mesma coisa, né? Vocês devem saber muito melhor do que eu, inclusive, que não é a mesma coisa, né? Às vezes é melhor do que o presencial. Não, fala quando tem vídeo, né? Eu entendi que quando tem vídeo, que dá para a gente se ver, eu não sei, eu não conheço o Aplix, pessoal, não posso nem comentar, mas eu estou imaginando que ele não tenha vídeo, né? É bem diferente. São as adaptações aí, né, que tiveram que ser feitas, né, para ser possível, né, nesse momento de pandemia. Infelizmente a gente não pode, né, aglomerar, então acaba sendo não é a mesma coisa. Eu acho que isso definitivamente a gente sabe. Triste de saber que é o último ano no colégio. Pois é, Nicolas, que pena, né? E está sendo por a distância, não está vendo os colegas. Imagino que, enfim, que você deva estar sentindo aí, né? Bom, gente, muito legal. Ana, eu acho que a gente pode, então, dar por encerrado esse encontro muito gostoso com vocês. Agradecer ao Eiclis. A gente está em contato com o professor de vocês, tá? E a gente está em contato pelo e-mail da Ana. Eu vou deixar o meu aqui também. Gente, um grande prazer. Também queria agradecer. Nós aqui, esse Maíra, @Tiba, Maíra é meu nome, Tiba é um acervo de fotografias especializado em Brasil, do qual um dos nossos participantes aqui, o Tomás, é colaborador com belas fotografias. Vocês podem visitar também, no dia que vocês quiserem ver fotos bacanas de Brasil
Está aqui o site também nosso, tá? Então, pessoal, a gente vai se despedindo. Muito obrigado pela presença. Até espero uma próxima. E mais uma vez, obrigado à Ana Bentes e ao professor Eicles, tá bem? Tchau, tchau. Gente, muito obrigada, de verdade, foi um prazer. Espero que a gente possa ter outras conversas em outros momentos também. Vou passar aqui meu Instagram também. Só falar rapidinho aqui, teve uma mensagem de uma aluna, eu acho que foi a Natália, avisando que uma turma estava avisando o seguinte: teve muita gente sem luz, porque está ventando muito. Né? Verdade, eu vi, que pena. Então, muita gente não participou exatamente porque não tinha luz, né? Ficou sem luz, então não pôde vir participar do evento. Enfim, é triste, né? Porque parecia que ia ter mais gente e não ter exatamente por causa da luz, que, enfim, caiu. E eu vi um pessoal no Facebook também dizendo que estava sem luz na região e não conseguia acessar. É uma pena, né? Aqui quase que eu fiquei sem luz também, que no meu tava falhando aqui, a luz estava muito vento. Pois é, aqui perto de casa também estava ventando muito, mas não deu sinal de que fosse cair. Mas muitas regiões ficou sem luz, então, né, eu acho que teria mais gente se não fosse isso. Isso daí faz parte do nosso momento, que é a eletricidade também, né? Que conta não só o digital, mas a eletricidade, que é algo mais antigo, mas também faz muita diferença nas vidas da gente. A gente está disponível, viu, Eicles, para um próximo encontro. Vamos manter contato. Só para... me lembrei agora, os alunos estão falando do Aplix, né? O Aplix foi desenvolvido por uma empresa chamada IP.tv. Né? Se vocês forem buscar, vão ver que tem uma relação com o atual presidente da República, porque essa empresa desenvolveu um canal, um negócio desse, que serve para criar o canal Bolsonaro, uma coisa dessa. Nossa, gente. Dê uma olhada aí depois, porque vai ver que o cara... Isso é gravíssimo. E por que foi escolhido a Aplix para... Isso porque eles... isso é concessão, né? Eu acho que teve uma licitação e eles venceram. Entendi. E aí, mas tem uma... eu não estou lembrando agora, tá? Mas eles tinha uma treta... então é por isso que é ruim. Ana. Uma treta da IPTV. Uma treta. Mas tinha uma treta, eu lembro disso, tinha uma treta, não estou me lembrando agora. Está explicado, Natália. Tá? Eu vou buscar me informar melhor, mas essa informação realmente é muito importante, faz todo sentido. Bem, obrigada. Gente, ficamos aqui à disposição de vocês, a gente mantém contato, que de repente a gente faz uma segunda com o pessoal já sem vento, com possibilidade de entrar, tá bom? Tudo bem, então. Gente, valeu. Beijo para todos. Agradeço pelo convite. Espero que até breve. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.